E aí pessoal, beleza? Esse daqui é o vídeo número 24 de termodinâmica. Olha só quão longe a gente chegou, né? E aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre entropia em função da temperatura e da pressão. No vídeo anterior a gente falou sobre a relação da entropia com temperatura e volume, agora com pressão, porque a gente vai ver que assim como lá na primeira lei tinha uma variedade de associações diferentes quanto a volume constante e pressão constante, aqui na entropia a gente também vai encontrar, tá bom? Então bora lá. Primeiro de tudo é que, se a gente considera a entropia como uma função de temperatura e pressão, nós temos que a entropia pode ser escrita como sendo a entropia em função de T e P, tá? E a diferencial total pode ser escrita assim, ó. ds igual a dρ de S, dρ de T, a P constante, dt, mais dρ de S, dρ de P, a T constante, dP. Se você for parar para poder ver o que é isso, traduzindo isso que tem para vocês, é o seguinte. A variação total de entropia vai ser a variação de entropia em função da temperatura quando a pressão é constante, mais a variação da entropia em função da pressão quando a temperatura é constante. Tá bom? Então é isso que resume essa equação, né? Que traduz essa equação. Mas aí, se vocês forem lembrar lá da primeira lei da termodinâmica, quando a gente trabalha a pressão constante, nós temos que dU, a nossa variação da energia interna, é igual a dH menos PdV menos VdP. Né? Que era justamente as relações que nós tínhamos de calor e trabalho nessas funções. Então, se eu associo esta relação da variação da energia interna com a variação da entropia mostrada aí acima, eu posso dizer o seguinte: ds vai ser igual a 1 sobre T d de H menos V sobre T dP. Veja que novamente eu tenho uma função de trabalho e uma função de calor. Né? Beleza, foco nessas duas equações, essas duas que estão em verde, né? Elas que eu peguei aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho também, né? Mas eu coloquei aqui também duas funções que seriam uma em função da energia interna e outra em função da entalpia, onde em função da energia interna eu posso escrever que ΔS, que ds é igual a 1 sobre T du mais P sobre T dV. Isso aqui a gente viu, ó, no vídeo anterior. Né? E nesse nós vimos que ds é igual a 1 sobre T dH menos V sobre T dP. Que acabamos de ver ali. Tá? Então, olha só. As duas equações elas expressam a variação da entropia em função das variações de entalpia e de pressão. Tá? Então, assim, a gente pode expressar a variação da entalpia em termos de dt e de dp. Como a gente já viu antes, né, como eu disse lá no vídeo de primeira lei, nós tínhamos que d de h é igual a cp dt mais dρ de h, dρ de p, a t constante dp. Isso aqui, lá na primeira lei, é a pressão constante. Vou até deixar o link desse vídeo na descrição, para vocês, se quiserem relembrar, olhem lá. Tá? Então, como a gente tem essa identidade, a gente pode escrever o seguinte. Olha só a equação que a gente chega. D de S, a variação da entropia, é igual a Cp sobre T dt. Mais 1 sobre T, abre aqui uma chave, né? dρ de H, dρ de T, dρ de P, a T constante, menos V, fecha, dP. Aí você para, olha assim, professor, não tô entendendo nada. Tá tudo complicado aqui. Então vamos facilitar. Eu estou só desenvolvendo com vocês. Eu peguei as duas equações. Aquela primeira, né, que nós tínhamos os termos de ds em função da variação de temperatura, quando a pressão é constante, e variação da pressão, temperatura constante. Primeira lá. E peguei aquela equação que a gente acabou de ver, essa grandona. Né? E as duas equações, elas expressam a variação da entropia em função das variáveis de temperatura e de pressão. Então, a gente pode escrever o seguinte. O que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu separei a parte da equação que é referente à variação da temperatura. Ou seja, na primeira equação, dρ de S, dρ de T, a P constante, dt. E na segunda, Cp sobre T dt. Se eu pego essas duas equações e junto, afinal elas são a parte da minha equação referente à variação da temperatura, eu posso escrever como sendo dρ de S, dρ de T, a P constante, igual a Cpt. Ótimo. Tá?
Basicão aqui. Vamos dar continuidade. Existe uma outra parte dessa equação que expressa em função da pressão, que é essa segunda parte aqui que está em roxo. No caso da primeira equação, dρ de S, dρ de P, a T constante dP. E no caso da segunda, 1 sobre T, abre a chave, dρ de H, dρ de P, a T constante, menos V, fecha a chave, dP. Novamente eu junto essas duas e chego nessa expressão aqui que está em roxo também, né? Mas olha só, eu estou ainda tudo aqui em funções diferenciais. Para mim não é muito legal, eu quero uma equação direta para poder resolver meus problemas. Então o que é que eu digo? Ora, para uma variação finita de temperatura, a pressão constante, que seria essa primeira equação, a resolução dela vai ficar assim. ΔS igual a integral de T1 até T2 de Cp sobre T dt. Aí você diz assim, Leandro, tá complicado ainda, né? Tem como facilitar? Tem. Eu vou simplificar essa equação. Mas antes, deixa eu abrir um parêntese aqui. Se o seu Cp depende da temperatura, você tem que usar a versão integral. Se não depende, olha só, se Cp for constante, ΔS fica igual a Cp ln de T2 sobre T1. Simples assim, né? Então, aqui eu cheguei na equação bem mais simples para poder resolver um problema onde eu tenho a variação da entropia quando eu tenho uma pressão constante. Beleza? Velho esquema, vamos fixar isso no exemplo, né? Olha o exemplo que eu separei para a gente. O mol de ouro é aquecido a pressão constante de 25 graus Celsius até 100 graus Celsius. Eu sei que o Cp dele vai ser de 23,7 mais 0,00519 T. Calcule a variação da entropia dessa transformação. Galerinha, no vídeo anterior eu dei um exemplo onde o Cv era constante, resolvi pela forma mais fácil. Nesse caso, veja que o Cp depende da temperatura, então somente posso resolver pela minha integral, tá? Então, se na resolução desse exercício você ainda não viu integral, aí é interessante você já ver as resoluções. Eu já coloquei aqui, diretão, vou só falar o básico desse sistema, beleza? Então, coloquei aqui os meus dados, né, que eu preciso saber. Então, olha só. A temperatura de 25 graus Celsius, convertendo em Kelvin, vai para 298. A temperatura de 100 graus Celsius, convertendo em Kelvin, vai para 373. E tá aí o meu valor de Cp, né? Então, olha só. Meu ΔS é igual a N vezes a integral de T1 até T2 de Cp sobre T dt. Como eu tenho um mol, ótimo, botei um ali na frente. Mas veja que eu tenho a integral de 298 até 373 de Cp, que é 23,7 mais 0,00519 T sobre T dt. Olha só, né? Aqui eu tenho que resolver essa integral por partes. Afinal, ela é um somatório. Note que 23,7 é uma constante. Então, 23,7 pode sair da minha integral, né? E eu vou ter apenas 23,7 a integral de 298 até 373 de dt sobre t. Ou seja, 1 sobre t dt, que é ln, né? A gente já viu isso antes. Por outro lado, veja que eu tenho ali o meu 0,00519t, que quando ele ficaria lá dt sobre t. Cancelo os dois t's, então minha integral pode ser reduzida em 0,00519, que é uma constante, sai, a integral de 298 até 373 dt. Ó, já cancelei aquele 1 sobre t, né? O que é muito bom. Resolvendo essa integral, lembrando, no primeiro caso, a integral de 1 sobre t dt é ln de t, não é verdade? No segundo caso, que eu tenho a integral de dt, então a resolução vai ser t. Como eu tenho os limites de integração, né? No primeiro caso vai ser ln do ponto 2 menos ln do ponto 1, e no segundo caso vai ser o ponto 2 menos o ponto 1, o que vai me dar isso daqui, ó.
ΔS é igual a 23,7 vezes o Ln de 373 dividido por 298, mais 0,00519 vezes 373 menos 298, que é a variação de temperatura, né? Resolvendo cada parte individualmente, eu tenho que meu ΔS é de 5,318 mais 0,389. Sendo assim, a minha variação da entropia aí é de 5,71 Joule Kelvin a menos 1 mol a menos 1. Beleza? Pois galera, é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botam aí nos comentários. Se ficou com dúvida, coloca lá que a gente tenta resolver, tá? Ainda tem muita coisa para ver de termodinâmica, mas por hoje ficamos por aqui. Valeu!